Bom dia, Thaisa. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. Para mim, que é um prazer estar aqui, poder estar conversando um pouco sobre Porto Alegre do Norte e para mim é uma grande oportunidade de estar falando nossas propostas aqui hoje. Alex, então vamos para a primeira pergunta. Qual é a sua visão para Porto Alegre do Norte nos próximos 4 anos? Thaisa, Porto Alegre do Norte melhorou muito nos últimos 8 anos, né? Teve uma melhora bem significativa e eu fico feliz de ter feito parte nos últimos 8 anos na Câmara Municipal e a gente vê Porto Alegre num nível de evolução muito grande. Pelos próximos 4 anos, eu acredito que Porto Alegre vai dar um salto aí de um crescimento aí de mais de 30%. Eu vejo isso e junto com esse crescimento vem muito desafio. Qual é o plano do Alex Gomes, do prefeito, caso seja eleito Alex Gomes, para melhorar a infraestrutura do município de Porto Alegre do Norte? Thais, o primeiro ponto de tudo, principalmente, criar um plano diretor, para que nosso município não cresça desordenado, que não cresça desorganizado. Esse é o principal ponto. A legislação, ela obriga apenas municípios acima de 20 mil habitantes, apenas municípios acima de 20 mil habitantes para Sim, poder. tá tudo certo. Era o Tá. meu que estava. Ah, tá. Apenas município acima de 20 mil habitantes com a obrigatoriedade de criar o plano diretor. Mas eu acho que para uma cidade crescer organizada, ela precisa ter um plano diretor e esse é o nosso plano, construir esse plano diretor, fazer com que o município cresça organizado. Com relação à infraestrutura, nós precisamos urgentemente construir o nosso hospital municipal, que é um gargalo que a sociedade clama há muito tempo. Voltar a nascer criança lá, que as crianças sempre nascem aqui em Confresa, isso é um sentimento de perca muito grande da sociedade. Pavimentar as ruas que ainda não estão pavimentadas, construir uma grande APAE. Com relação da infraestrutura geral da cidade, é isso: é criar um plano diretor, fazer construção dessas obras, escolas, creche, para que nós possamos conseguir atender toda a demanda que tem em Porto Alegre Norte. Hoje nós não conseguimos atender. E a infraestrutura da nossa cidade precisa evoluir nesse sentido. E também fazer com que esses bairros que estão sendo criados agora consiga estar organizado antes da criação desse plano diretor. Cobrar que antes mesmo da criação do plano diretor, os bairros sigam aquele planejamento que a gente tem de fazer dentro do plano diretor para que não comece a construir bairros desorganizados, para que não comece a fazer ruas mais estreitas, para que não comece a fazer loteamentos bagunçados, para que nós não se percamos no meio do caminho. E o plano diretor vai demorar um pouco para poder ser feito, e enquanto ele seja feito, nós precisamos preocupar com isso. Candidato, como o senhor pretende abordar a questão da saúde, da educação e da segurança pública, esses 3 pontos? Thaisa, a saúde, o nosso município hoje ele tem uma arrecadação aproximadamente de 70 milhões de reais anual. É uma arrecadação que evoluiu bastante. Sabemos que constitucionalmente a saúde, o município, todo gestor ele tem que gastar no mínimo esse 15% na saúde, ele tem que gastar 25% na educação. A segurança pública, apesar de ser uma obrigação do Estado, o município também pode, desde cobrar o governo do Estado e também criar projetos que garantam a segurança. Junto com o crescimento do município, hoje vem a criminalidade, junto com o crescimento do município, vem a, como que eu posso dizer, vem o social mais preocupante também. Então, na área da segurança pública, a minha preocupação é o seguinte: que a gente possa conseguir no governo do estado criar a companhia, tirar o batalhão, que hoje é o batalhão da Polícia Militar, e criar uma companhia para que nós se torne independente. Se tornando independente, a gente consegue ter uma autonomia maior para poder melhorar a segurança pública em Porto Alegre do Norte. Isso vai precisar com muito empenho dos vereadores, com muito empenho da prefeitura, com muito empenho das articulações políticas que nós temos, para poder transformar o nosso batalhão em companhia. E assim aumentar o número de efetivo, e assim aumentar o número de viatura, assim aumentar o número de armamento para a polícia. Isso é um ponto crucial. E outro ponto, isso já é parte do Estado. Outra parte que é do governo, que é do município, nós precisamos criar, até que nós consiga criar essa companhia, nós podemos fazer atividade delegada. O que é atividade delegada? Atividade delegada é quando o município contrata os policiais em horário de folga. Isso a gente vai fazer em Nova Floresta. Nova Floresta é um distrito que fica um pouco mais de 50 quilômetros de Porto Alegre Norte, e nós temos essa dificuldade lá com a segurança pública. Então, para Nova Floresta, nós vamos, antes da criação do batalhão, nós vamos colocar atividade delegada em Nova Floresta, para que Nova Floresta possa ter o seu ponto de atendimento ali da Polícia Militar, mas pago com recursos do município. Até que o governo do estado resolva esse problema, o município tem que atender, porque uma vez que é obrigação do governo do estado, mas o município não faz nada para resolver, quem sofre são as pessoas do nosso município. Então, com a atividade delegada, nós vamos fazer isso. Na área da saúde, como eu disse, o principal foco na área da saúde nós precisamos fortalecer a atenção básica. Muitas vezes a gente preocupa muito com
com a quantidade de exames que precisa ser feito, nós preocupamos muito com a construção do hospital, que tem que preocupar mesmo, mas o principal de tudo, a gente precisa criar mecanismos, nós precisamos fortalecer a atenção básica. Quando o município investe na atenção básica, ele tem uma economia muito grande na média e alta complexidade. Então, no nosso governo, nós vamos fazer isso. Atenção básica, nós vamos fortalecer a atenção básica, nós vamos fortalecer os agentes de saúde para que o agente de saúde possa ter visita constante na casa das pessoas, para que ele possa acompanhar o idoso, para que ele possa acompanhar aquela pessoa que tem alguma dificuldade, que tem alguma doença, e assim acompanhando ela e cuidando dela, e dando acesso a ela, e dando medicamento para ela, dando atendimento, levando o médico, acompanhando, essa pessoa bem acompanhada, vai ser difícil ela chegar no hospital, porque ela já foi tratada antes. Então, quando ela é tratada antes, ela fica mais barata para o município e até a possibilidade de cura de qualquer doença que ela tenha é muito maior. Então, o foco é na atenção básica, investir na atenção básica e não deixando de fazer o hospital e não deixando de criar, de comprar equipamentos bons, de contratar servidores, de capacitar mais servidores para que aqueles casos que estão mais graves a gente consiga cuidar. Na área da educação, o nosso principal objetivo na educação é pegar a juventude, as crianças que estão fora do horário de aula, são um dos principais problemas. Isso entrelaça com a segurança pública. Nós pegamos hoje a nossa juventude em Porto Alegre Norte, são mais de 1.000 jovens entre 11 e 16 anos. Esses 1.000 jovens, quando eles não estão na escola, eles estão na rua ou estão no celular. Então, na educação, nós precisamos fortalecer a educação no termo de estrutura, de capacitação, de estrutura principalmente para os servidores da educação, mas fora do horário que ele não estiver em aula, nosso projeto de governo é construir academias onde o aluno possa ter, depois da escola, ou uma aula de canto, uma aula de música, ele possa ter um teatro, ele possa ter algum curso que ele gosta de fazer, ele possa praticar um esporte. Aqui, quando eu digo esporte, eu não estou falando só futebol, eu estou falando do handebol, do basquete, do vôlei, do futsal, de todas as modalidades de esportes possíveis, nós precisamos construir nessa academia que os alunos vão estar depois da aula. Isso é fundamental. Para as crianças, uma aula de natação, para as meninas, uma aula de balé, nós temos que ter uma grande quantidade de opções para que as crianças, depois que saem da escola, elas não vá para esse local no sentido de obrigada, ela tem que ir com desejo, com sede de ir lá praticar aquele esporte. Assim nós vamos conseguir tirar essas crianças da rua, tirar essas crianças da frente do celular, e aí quando ela tiver com 16, 17 anos, nosso plano, dentro desse mesmo projeto, é fazer com que tenha um servidor capacitado para colocar ele no jovem aprendiz. Então, dos 9, 10, 11 anos até os 16 anos, nós vamos cuidar dele na cultura, no esporte e nos cursos técnicos. E aí, depois dos 16 anos, vai ter um servidor capacitado para que ele possa encaminhar esse jovem para o jovem aprendiz e ele decorrer todo esse processo e depois sair empregado. Acho que é o principal ponto para que nós possamos diminuir a criminalidade. Nós estamos perdendo hoje muita vida para o crime. Não sei se você percebeu, o número de roubo nos últimos tempos ele diminuiu porque o crime está tão organizado, está mais organizado do que o órgão público, que eles não estão mais roubando, não estão mais preocupando em roubar. Eles estão preocupando em roubar bens materiais, eles estão roubando as famílias, eles estão roubando nossos filhos, eles estão roubando os nossos primos, os nossos irmãos. Então, a saída é essa, é o governo municipal oferecer saídas para que a mãe possa cobrar do filho dele ter um local para ele ficar e não ter eles na rua fazendo coisas que não deveria estar fazendo. Candidato, como o Alex Gomes planeja promover o desenvolvimento econômico local e atrair investimentos? O desenvolvimento, para falar do desenvolvimento econômico local, primeiro eu quero citar para quem está ouvindo nós, para quem está ouvindo a gente aí, né, que a chegada da 300 em Porto Alegre Norte, ela aconteceu devido a uma série de fatores. Primeiro, a logística da região, é um ponto fundamental para que as empresas se instalem na nossa região. E isso foi o ponto fundamental para a 300 estar em Porto Alegre do Norte hoje. Outro ponto é o apoio do poder público. O poder público dá estrutura para eles, não é na estrutura financeira, mas estrutura de documentação, de licenças, tudo que for possível para o município fazer, o município precisa fazer e foi feito. E lá na Câmara eu também deixei minha contribuição quando aprovamos um projeto de lei lá, onde isentou algumas empresas, não só a 300, empresas que ela empregar mais de 20 funcionários, ela tem algumas isenções de imposto. Isso é um incentivo para que eles se instalem aqui. Então, foi aprovado na Câmara, eu votei favorável a esse projeto de lei, fiz questão de lutar para esse projeto ser aprovado, porque a chegada da 300 é um marco em Porto Alegre do Norte. E isso também foi aprovado para que as outras empresas que vão vir em Porto Alegre do Norte, que empregar mais de 20 pessoas, elas vão ter algumas isenções. Então, para o nosso desenvolvimento econômico continuar e a gente continuar trazendo empresa e fazendo com que outras empresas venham atreladas às que veio primeiro, nós precisamos continuar dando incentivo. E eu acho que essas grandes empresas elas não precisam de muito do município, ela precisa que o município dê uma atenção de
de documentação, de licenças que precisam ser tiradas, de estrada para que elas possam tirar sua produção, de estrutura mesmo do município dar apenas as licenças para ela. O principal na questão da área agrícola é uma das principais cobranças que eu tenho andado muito é a questão das estradas e das pontes. Muitas vezes o produtor vai lá, ele planta a soja dele, o agricultor planta, faz sua plantação, mas a estrada e as pontes atrapalham muito. Então, o nosso município, para trazer a geração de emprego para cá, para Porto Alegre do Norte, nós vamos fazer isso. Nós vamos focar nas estradas, vamos arrumar as pontes, vamos ter equipe capacitada para tirar licenças. E essas empresas que vão vir para Porto Alegre do Norte vão ter todo o apoio do nosso governo para que eles possam ter condições de estar se instalando ali e principalmente, que vejo pouca gente falar, é capacitar a nossa sociedade. Hoje a nossa maior dificuldade hoje é com mão de obra. E eu tenho visto não só em Porto Alegre, mas na região, as pessoas têm buscado as mãos de obra fora do estado. Por que que eles buscam fora do estado? Porque o governo não oferece capacitação para a nossa sociedade. E o que sobra são os serviços mais simples. Então, na nossa gestão, nós vamos capacitar a sociedade. Capacitar trazendo o Senai para Porto Alegre do Norte, vamos formar, trazer várias modalidades de cursos que o Senai oferece e fazer com que as pessoas de Porto Alegre do Norte possam estudar e possam estar capacitados para os cargos que vão surgir. Junto com o desenvolvimento vem o emprego. Só que se nós não tivermos uma sociedade capacitada, os melhores empregos vão ficar com as pessoas que vêm de fora. Então nós precisamos também preocupar em capacitar as pessoas. E isso nós vamos fazer com o Senai, os 4 anos, o Senai vai estar em Porto Alegre do Norte. O que for preciso fazer para estar dando estrutura para o Senai, para estar ajudando a formar essas pessoas, nós vamos fazer. Porque junto com o desenvolvimento, a vida das pessoas tem que melhorar, que é o principal. Hoje, Porto Alegre do Norte tem 3 candidatos a prefeito. O que diferencia o Alex Gomes dos outros 2 candidatos? Thaisa, nos últimos 8 anos eu entreguei minha vida para ser vereador de Porto Alegre do Norte. Primeiro, eu tirei 179 votos, agradeço muito a sociedade por ter confiado em mim, e na minha segunda eleição eu tirei 510 votos. Eu vi que Porto Alegre do Norte tem uma carência muito grande de atenção. Os candidatos não dão atenção e não entendem o problema das pessoas. Nos últimos 8 anos, como vereador, o vereador pode ter até outros empregos. Eu optei por não ter outro emprego. Inclusive, eu tive uma proposta de salário muito melhor do que ser vereador. Quando eu comecei a compor, eu tive proposta para morar em Goiânia e eu ganharia até muito mais. Mas eu acreditei que eu poderia crescer na política, eu acreditei que eu poderia contribuir com a minha sociedade e os últimos 8 anos eu entreguei minha vida para ser vereador. Estudei, viajei, fiz o que tinha que ser feito como vereador para me poder melhorar, mudar a vida das pessoas. E esses últimos 8 anos me capacitou com conhecimento, me capacitou com influências, me capacitou de poder entrar dentro da casa das pessoas e saber o problema das pessoas. Isso é o principal. E eu, nos últimos 8 anos, eu fiz isso e conheci de perto o problema das pessoas. Eu acho que eu não fiquei os últimos 8 anos dentro de uma sala de ar-condicionado. Eu andei a casa das pessoas, eu andei as vilas, eu andei os bairros, eu andei os distritos, eu ouvi as pessoas, conversei com criança, conversei com jovem, com adulto, com idoso. Então eu sei do problema que as pessoas de Porto Alegre do Norte precisam, eu sei qual que é a prioridade deles e o principal, eu sei onde buscar a solução, eu sei como resolver. O que me diferencia hoje é isso, é conhecer o problema das pessoas, saber o que as pessoas precisam, saber onde resolver e ter condições de resolver. Esse é um dos pontos principais que me capacita para ser um vereador, sem contar que eu estou com disposição, Thaís. Eu quero acordar todo dia cedo, eu quero ir para Cuiabá, eu quero ir para Brasília, eu quero dormir pouco, eu estou disposto. Eu estou disposto a continuar entregando a minha vida para ajudar a Porto Alegre do Norte, porque Porto Alegre do Norte tem me ajudado muito. Passando agora para as perguntas mais específicas, Alex, você é um cara jovem. Acredita que o fato de ser uma pessoa jovem pode ser confundida com inexperiência e isso pode atrapalhar o seu projeto, seu governo? Thaisa, obrigado por essa pergunta. Acho que é uma pergunta muito boa, mais para mim do que para os ouvintes, porque eu vejo uma oportunidade de dizer que é o contrário, Thaisa. A juventude, muitas vezes, quando você é um jovem sem experiência de vida, sem capacitação, talvez prejudicaria. Mas como eu disse na resposta anterior, eu estou 8 anos trabalhando como vereador, eu estou 8 anos dentro da casa das pessoas, eu estou 8 anos viajando para Brasília, para Cuiabá. Eu sou um jovem, mas com experiência, com influência, com contatos. Então, isso me dá uma vantagem, Thaisa, porque eu tenho o conhecimento necessário, eu sei onde buscar as respostas para as perguntas, eu sei onde buscar o recurso para resolver os problemas, e o fato de ser jovem me dá um diferencial, a disposição. Eu estou disposto, eu não tenho preguiça comigo, eu tô lá na hora que me chamar, eu estou pronto, eu estou para andar as casas das pessoas, para ouvir as pessoas. Então eu vejo esse ponto da juventude como um diferencial, não como um problema.
Por você, Alex Gomes, não ser do partido do governador, acredita que vai influenciar os investimentos que estão sendo feitos em Porto Alegre do Norte? Acredita que isso pode acabar cessando esses investimentos? Thaisa, o governador, assim como os outros cargos, ele não quer saber quem que é do partido dele e quem não é, não. Ele está preocupado em fazer um bom trabalho e depois ele ganhar os votos para as próximas eleições. Muitas vezes os políticos são demagogos, mas se vocês pegar os deputados e os governadores, eles querem ganhar as eleições. Então eles querem ajudar. Se você pegar hoje o governo do estado, em todas as cidades da região do Araguaia, ele teve investimento. E as maioria das cidades da região do Araguaia, ele não tem nenhum prefeito que é do time dele, que é do partido dele. Então, o governador não está preocupado quem que é. Agora ele está porque é um movimento político, mas passou as eleições, o governador vai ajudar aquele que tiver à disposição, aquele que estiver lá batendo na porta dele, aquele que estiver cobrando ele. Então, eu vejo isso como apenas uma manobra ou narrativa política. O governador vai ajudar aquele que cobrar. E eu não vou sair da porta dele, vou cobrar ele todo dia. Você é visto, pelo menos tem sido visto nos últimos anos, como oposição ao governo atual de Porto Alegre do Norte. Já aconteceram situações em que foram divulgados conteúdos em que a Prefeitura de Porto Alegre do Norte supostamente desmentia o que você publicava, o que você falava. Como que você pode esclarecer isso para o seu eleitor? Thaisa, as pessoas confundem a questão de posição com oposição. Como que eu fui oposição ao governo, onde eu trouxe recurso para pavimentar o São Geraldo, onde eu trouxe recurso para construir a feira coberta, onde eu trouxe mais de 2 milhões para a saúde, onde eu ajudei com indicação, onde eu fiz projeto de lei. A minha diferença, Thaisa, é que eu nunca concordei com tudo. Porque se eu concordasse com tudo, eu não precisava nem sair candidato hoje, eu estava concordando com tudo que estava. Então, onde eu pude ajudar a gestão, eu ajudei. E continuo ajudando. Inclusive agora, conseguimos um recurso para a cultura no município. Então, não estou preocupado com a pessoa que está no poder, eu estou preocupado com o município. E as minhas decisões, elas não podem ser pautadas na minha opinião. Eu estou lá representando as pessoas. Quando eu estou representando as pessoas, eu não tenho que tomar decisão no que vai ser bom para mim, não. Eu tenho que tomar decisão com o que vai ser bom para a vida das pessoas. E isso eu tenho feito. Então, muitas vezes, você pega a Câmara Municipal, se você puxar o histórico, a votação dos vereadores, da maioria, é só sim. Eles votam sim para tudo, não sabem nem o que estão votando. Alguns vereadores, não todos. E o meu posicionamento sempre foi o contrário. Se você puxar o histórico lá, eu aprovei toda a obra que teve no município, eu fui favorável. Toda a obra. Não tem um metro de asfalto em Porto Alegre do Norte que eu não votei favorável. Asfalto de Porto Alegre eu fui favorável. Construções eu fui favorável. Mas quando vem uma taxa de lixo absurda, eu tenho que ser contra, não posso ser a favor disso. Quando vem um desrespeito ao piso salarial do professor, eu tenho que ser contra, não posso ser a favor disso. Quando vem um corte de recursos para a saúde, que é onde eu sei que eu visito a casa das pessoas e sei que a saúde precisa melhorar, eu não posso concordar com isso. Então, a minha visão como oposição é porque foi criado um ambiente onde, se você votar alguma coisa contra, você é oposição. Mas eu sou oposição das coisas erradas. Das coisas você pode puxar o histórico lá, que eu sempre ajudei o município e até faço um desafio aqui. Não teve nenhum outro vereador em Porto Alegre do Norte que trouxe mais recursos para pavimentar as coisas ou para ajudar a saúde do que eu. Então eu sempre ajudei e vou continuar ajudando, independente de quem for o prefeito. E deixo um recado também. Nós vamos ganhar as eleições em Porto Alegre do Norte, Thaís. Nós vamos ser prefeito de Porto Alegre do Norte, com toda certeza disso. E quando nós ganhar as eleições, o vereador que for votar nosso projeto contra, eu não tenho nada contra ele. Eu vejo isso como uma ajuda. Porque se eu focar demais numa área e todo mundo me aplaudir e tendo alguma coisa errada, a oposição ela tem que me ajudar nisso. Quando a oposição me critica, ela está me alertando de uma coisa que eu estou deixando de fazer. Então eu nunca fui oposição nesse sentido. Com relação aos fatos ditos com as questões de desmentir, a minha preocupação foi com o raio-x. O raio-x em Porto Alegre do Norte foi a Janaína Riva destinou a emenda no valor de R$ 150 mil, 120 ou 150. E esse valor que foi destinado tinha mais de 2 anos na conta. E o município não comprou o raio-x. E eu sempre cobrando isso, sempre cobrando raio-x, sempre cobrei do Conselho de Saúde, que é quem regulamenta tudo aquilo, cobrando ata do Conselho, por que que não tinha comprado o raio-x. E aí, quando você se posiciona para que se compre um raio-x, muitas vezes é o que eu disse para você, a narrativa política te coloca como oposição. Mas eu sempre cobrei, não foi por mim, foi pelo bem da sociedade. Você pode olhar que no histórico eu sempre entrei na justiça para defender as pessoas. Eu entrei 5 vezes na justiça contra a Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte. Eu entrei quando eu fiz um projeto de lei para dar kit uniforme escolar para as crianças, a Prefeitura não cumpriu, eu entrei na Justiça.
Quando eu entrei na justiça para colocar faixa de pedestre em frente às escolas, que estava muito perigoso, um projeto de lei que eu fiz, a prefeitura não estava cumprindo, tive que ganhar na justiça. Aqui em Confresa tem o CISAX. As pessoas vinham para Confresa, Thaisa, elas vinham para o pé da ponte pegar carona, porque o município não trazia as pessoas para o CISAX. O CISAX é quem atende os pacientes de Porto Alegre de média e alta complexidade aqui, onde tem os especialistas. E o município não trazia. Eu fiz um projeto de lei, foi aprovado, não estava cumprindo, tive que entrar na justiça e hoje os pacientes têm uma van para trazer a secretaria tem uma van para trazer os pacientes para a Confresa. Através desse projeto de lei que eu tive que entrar na justiça. Os nossos alunos que estudam no IFMT, que é nível superior, o ônibus deles foi cortado. E fizemos um projeto de lei para que o município trouxesse os alunos para cá. E tivemos que entrar na justiça também. E por último, agora entramos na justiça contra a taxa do lixo, que é um valor absurdo. Que quando eu estava de presidente da Câmara, fiquei 2 anos de presidente da Câmara, eu não deixei esse projeto entrar em votação, porque eu sabia que se ele entrasse em votação, nós não tínhamos votos para derrubar ele. E aí eu segurei todo o processo da taxa de lixo, e quando chegou no final do ano, que acabou todas as sessões, eu, como presidente da Câmara, saí da cidade e convocaram uma sessão extraordinária sem meu consentimento, sem minha autorização, sem minha assinatura para votar um projeto nas escondidas. Foi isso que aconteceu. Inclusive, vou estar publicando isso, vou estar apresentando a documentação disso e votaram uma taxa de lixo nessa situação. Por isso que eu entrei na justiça. E aí, quando eu digo de narrativa política, é isso. Como eu entrei na justiça agora, eles tentam plantar que eu estou entrando na justiça porque eu sou candidato. Não, mas se você puxar o histórico, eu citei aqui 5 projetos que eu sempre entrei na justiça. Porque eu sempre acredito que a decisão e a minha opinião, ela não é pautada naquilo que eu acho que é bom para mim, não. É aquilo que é bom para as pessoas. Eu não estou ali me representando, eu estou ali representando as pessoas. As pessoas me deram 510 votos para me representar elas. Agora, porque eu sou amigo ou que eu não sou amigo da Thaís, eu não posso tomar uma decisão baseada na minha opinião. Tem que ser baseado na mudança na vida das pessoas. Então, para finalizar, Alex, que o nosso tempo já está terminando, eu vou te dar suas considerações finais. Você tem os 2 minutos aí para falar com o seu eleitor e fazer as suas considerações. Muito rápido, hein, Thaís? Pessoal, quero agradecer você que está aí agora nos ouvindo, que parou o que você está fazendo para nos ouvir. Eu estou vereador em Porto Alegre do Norte, desde 2017. E eu entreguei minha vida para ser vereador em Porto Alegre do Norte. O município se desenvolveu muito nos últimos 8 anos. E eu parabenizo o prefeito Daniel pelo trabalho que ele fez e reconheço o bom trabalho que ele fez. Só que agora o Daniel não pode mais ser prefeito de Porto Alegre do Norte. É hora de novos horizontes. Nós temos que pensar Porto Alegre agora daqui 30, 20, 30 anos. E nesse trabalho bem feito que aconteceu nos últimos 8 anos, eu deixei a minha contribuição, eu não estava de braço cruzado, eu ajudei a prefeitura, ajudei naquilo que poderia ser ajudado, sempre que precisou de mim eu estava à disposição. Então, tudo que foi construído em Porto Alegre do Norte tem a minha contribuição. E muitas vezes, aquilo que está mal feito, eu sempre cobrei, eu sempre lutei para que melhorasse. E é por isso que muitas vezes me coloco como oposição, porque eu sou oposição do que é errado, do que é certo eu estava do lado. Então, Porto Alegre do Norte precisa continuar evoluindo, precisa continuar tendo investimento, precisa continuar chegando empresas, e é isso que eu acredito. E tudo aquilo que está bem feito, que foi bem feito nessa gestão que está aí, nós vamos dar continuidade. Nós vamos continuar o que está certo. O que está errado e o que precisa melhorar, nós vamos empenhar todo dia, nós vamos acordar todo dia cedo, nós vamos para Brasília, nós vamos para Cuiabá, nós vamos fazer parceria com a Câmara e vamos construir um Porto Alegre melhor. Eu quero ser prefeito de Porto Alegre do Norte porque eu acredito que a vida das pessoas pode melhorar mais ainda. E também sou humildemente para reconhecer que melhorou muito nos últimos 8 anos e eu deixei minha contribuição. Muitas pessoas falam, Alex, você não deveria ter saído candidato a vereador de novo. Pessoal, é, eu tinha todos os argumentos para estar aqui hoje falando que eu queria o voto de vocês como vereador, mas eu escolhi vir disputar a eleição para prefeito, primeiro porque eu tenho visto a dificuldade na vida de muitas pessoas, eu tenho visto a dificuldade no social, eu tenho visto a dificuldade na educação, na saúde, principalmente na saúde, e essa dificuldade eu tenho visto que o olhar para a gestão tem sido pouco para essas áreas. E eu, como senti na pele o sofrimento dessas áreas, não tem ninguém melhor para dizer o quanto é urgente resolver isso. Então, por isso que eu sou candidato, porque eu conheço a vida das pessoas de perto, e é por isso que eu quero ser prefeito. Para resolver esse problema que eu sei que você tem aí, esse exame seu que está enrolado, que demora um ano para sair, eu quero ser prefeito para me focar nessas áreas e tentar resolver o máximo possível da vida das pessoas, sem deixar de fazer o que está dando certo em Porto Alegre do Norte. Por isso, hoje eu quero pedir seu voto. Para nossas eleições vai ser no dia 6. Quero pedir seu voto para mim ser prefeito de Porto Alegre do Norte. Vote no 15, me dê essa oportunidade, assim como você me deu para vereador e não me decepcionou. Depois me deram a votação 3 vezes maior. Eu quero pedir o seu voto para mim ser prefeito de Porto Alegre do Norte. E vocês podem ter certeza que vocês não vão se arrepender se vocês me derem esse voto de confiança.
Obrigada. Agora são 7 horas e 51 minutos. A edição matinal do Olhar Alerta fica por aqui. A você que nos ouve, obrigada pela companhia e pela audiência. Todas as informações aqui repassadas já estão disponíveis no site www.olharalerta.com.br, que é o seu portal online de informações de procedência e credibilidade, e também no Instagram no Olhar_Alerta. Inclusive, a entrevista completa na íntegra de Alex Gomes em vídeo vai estar disponível no site Olhar Alerta daqui a poucos minutos.